Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia que temos como especial, Senhor, pois separamos para louvor da tua glória, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para santificação, edificação também do teu povo, da tua igreja, e para o nosso descanso, Senhor, para redobrarmos o nosso fôlego, Senhor, assim mostrando que confiamos em ti, Senhor, sabemos da tua providência, de quem tu és, Senhor, de como tu tratas os teus filhos, Senhor. Por isso te agradecemos e pedimos agora a tua instrução, Senhor, a tua sabedoria, o teu Espírito Santo, para que possamos compreender quem tu és, Senhor, e as maravilhas da tua lei. E te oramos isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está no quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar. Qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Qual que é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento é o sábado. Quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Que não é um mandamento simplesmente para filhos. Veremos depois. O sexto mandamento? Não matarás. O sétimo mandamento? Não adulterarás. O oitavo mandamento? Não furtarás. O nono mandamento? Não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento? Não cobiçarás. Então esses é o decálogo que o nosso Deus instruiu para nós, deu para nós, para quê? Para quê? Que são sem mais semelhança, porque Ele nos fez com o propósito para louvar a Ele, para seguir o padrão dele mesmo, para seguir quem Ele é. A lei não representa simplesmente o capricho de Deus, uma vontade de Deus por capricho, mas representa quem Ele mesmo é. A gente viu isso um pouco antes também, como isso representa o padrão de como Ele tem feito. O próprio sábado representa o padrão de como Ele criou o universo, todas as coisas. A lei, então, não é simplesmente por capricho, mas representa o próprio Deus, a forma que nós devemos andar para a santificação. E principalmente para também nos manter em liberdade. Então, a lei de Deus não foi feita para nos escravizar, muito pelo contrário, mas para que possamos nos manter em liberdade, longe da terra do Egito, da casa da servidão. Ou mais, ainda na nova dispensação, no Novo Testamento, para nos mantermos livres da escravidão do pecado, que escraviza toda a humanidade, todos que vieram depois de Adão, que estão debaixo do primeiro Adão. Muito bem, então no quarto mandamento, a gente viu algumas dificuldades sobre qual que é a origem, se é a criação ou se é lá com Moisés. A gente não detalhou cada uma, a gente vai detalhar ao longo aqui. A gente viu sobre a ideia de um descanso, é peculiar somente a Israel, ou isso se aplica a nós hoje? Podemos trabalhar hoje? Ou quando podemos trabalhar hoje? Né? Quais são os casos que devemos trabalhar ou não? Se o sábado foi judaico, ele foi substituído pelo domingo. A gente vai ver isso ainda também. E especialmente se tratar das cartas paulinas, quando ele fala sobre os dias que são todos iguais agora. Né? Será que realmente é necessário observar o domingo? A gente viu como celebrava o sábado, né? Como que se cumpria o sábado também, como isso não tem nada muito específico na Bíblia, ele só simplesmente fala para não trabalhar, né? E para santificar. A gente viu como isso estava ligado também ao culto público, como o culto público era feito sempre no sábado. Depois, quando foram instituídas as sinagogas, depois do exílio, como isso foi feito, a reunião solene era feita sempre no sábado, como Jesus ia no sábado nas sinagogas ensinar. Então a gente viu que cumprir o sábado estava ligado tanto ao descanso quanto à santificação, tanto ao deixar de trabalhar como ao culto público, ao ir juntar o povo para santas assembleias. A gente viu como o sábado, então, ele é o quê? Uma bênção. Ele é uma bênção para o povo de Deus, é uma bênção porque nos dá descanso, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e também nos edifica, porque quando nós cultuamos a nosso Deus, não simplesmente prestamos culto a Ele, mas também somos edificados pela palavra dEle. Então isso é
benefício, uma bênção. O sábado não é um peso, mas pelo contrário, é uma bênção para todos nós. Para quem sabe desfrutar do sábado, realmente isso é uma bênção tremenda. Então a gente vai entrar agora no que a gente parou domingo passado, que é sobre as distorções do sábado. Aí a primeira, como vocês muito sabem, que se aplica muito aos nossos dias também, o sábado muitas vezes é visto com peso. Por que é um peso? Porque a gente não pode trabalhar, não pode fazer negócios. Como é que o meu negócio vai prosperar se eu não posso trabalhar, se eu tenho que fechar as portas no domingo? Como é que faz? Então, com isso, a gente tem muitos relatos na Bíblia, como em Amós, Neemias, Isaías. Amós eu coloquei aqui, falando Amós, capítulo 8, versículo 5. O povo falava assim, dizendo: quanto passarás a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, que era a moeda da época, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, e assim vai. Então isso aqui o povo mostra claramente que eles têm um sábado como um peso, porque eles não podem fazer o negócio render na visão deles. Que eles não podem diminuir o efa, o trigo, as porções de cereais e trocar aquilo lá por dinheiro. Eles não conseguem amontoar dinheiro no sábado. Então isso é um peso. Eles estão lá, passa logo o sábado, passa logo festas. Eu quero trabalhar, eu quero vender. Vocês não me deixam vender e trabalhar. Por isso eles têm essa primeira distorção do sábado, que é relacionado ao dinheiro, relacionado à ganância. Então os gananciosos, eles entram em conflito com esse mandamento, porque eles desejam trabalhar no sábado para ganhar mais dinheiro na visão deles. Não somente com esse, mas também com o 8º e com o 10º mandamento. Qual que é o 8º mandamento mesmo? Fora da ordem é complicado, né? Não furtarás. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Então os gananciosos, eles entram em conflito com o 4º mandamento, com o 8º mandamento e com o 10º mandamento. No mínimo, é claro, né? A gente vê que muitos pecados, eles abrangem vários mandamentos. Mas no mínimo com esses 3, mostrando a influência desse sentimento em nós, como a busca pelo dinheiro, a confiança que nós depositamos no dinheiro, como isso é tão prejudicial para nós, para o nosso entendimento da palavra de Deus e para nossas ações com os nossos próximos também, como a gente relaciona com o nosso próximo. Então isso influencia bastante a nossa vida. E a lei da liberdade, lembrando que os mandamentos, como o Tiago coloca, é a lei da liberdade. Essa lei da liberdade inclui no sábado, essa bênção que nós temos para a humanidade. A gente vai tratar mais para frente ali sobre a origem, como isso é uma bênção para a humanidade, não simplesmente para Israel ou para o povo de Deus, mas isso é para ser uma bênção para a humanidade. Como essa lei da liberdade, ela só pode ser experimentada como liberdade de fato para aqueles que não têm a sua mente escravizada. Aqueles que estão escravos do dinheiro, que são escravos da ganância, que buscam aumentar as suas contas bancárias a todo custo, como se isso fosse trazer segurança para eles, como isso escraviza eles, não permite que eles desfrutem da bênção do dia do Senhor. Então esse é o ponto que a gente deve refletir todos os dias da nossa vida. Como nós estamos vivendo o dia do Senhor. Isso deixa muito claro os nossos princípios, nossos objetivos de vida. Qual que é o objetivo de vida de todo cristão? Qual deve ser o objetivo de vida de todo cristão? Aumentar sua conta bancária? Chegar no primeiro milhão antes dos 50 anos? Ou algo assim? Qual que é o objetivo de vida de um cristão? Glorificar a Deus. Então, se ele busca aumentar a sua riqueza e não santificação, glorificar o nosso Deus, tem alguma coisa errada com o objetivo dele de vida. Então, busca-se o seu bem-estar em contraste com a honra de Deus e do seu próximo. O domingo é um dia especial que nós podemos também usá-lo para ações de misericórdia, onde a gente busca beneficiar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Conhecer, por exemplo, quem está aqui no meio, o ajuntamento solene, os santos, a congregação dos santos, onde nós podemos estar com os santos, ajudando um ao outro também, em benefício aos demais, em vez de ficar buscando o seu bem-estar, aumentando a sua conta bancária. Então a liberdade ela só pode ser usufruída porque não tem a sua mente escravizada, o seu coração escravizado. Coração e mente, a gente vê na Bíblia muitas vezes coração se tratando de todo o ser humano, todo o íntimo da pessoa, toda a sua mente, todo o seu pensamento, todos os seus sentimentos. Então o sábado é uma bênção para quem não está escravizado, para quem não tem a sua mente e o seu coração escravos da ganância ou de outras coisas também. Interessante notar que Deus ele sempre agregou grande significado à obediência desse mandamento.
Acima de tudo, obedeceis o meu sábado. Quem não obedecer será morto. Quem trabalhar nesse dia será morto, como ele diz lá na dispensação mosaica. Todos que trabalharem nesse dia e não guardarem o sábado serão mortos, porque o sábado é um sinal da minha aliança. É dia santo, ajuntamento solene. Quem não obedecer este mandamento será morto. Deus sempre agregou grande significado a este mandamento. Primeiramente, por quê? Porque tem um benefício muito grande para nós, tanto para descanso e recobrar o nosso fôlego, como nossa santificação também. Por isso que sábado, então, era visto como um sinal da aliança de Deus. A gente vê lá em Êxodo 31, Ezequiel 20, a gente vê Deus colocando isso como um sinal da aliança, do pacto que Deus tem para com o seu povo. Todo mundo que guarda o sábado, qualquer povo que chegasse e olhasse Israel, visse como que eles tratam esse dia, ia deixar bem claro que esse povo tem um pacto com o Deus Yahvé. Era fácil deduzir isso a partir do sábado, de como eles tratam o sábado. Diferente de todos os povos, todos os pagãos que não têm dias santos, que não têm dias especiais, esse povo tem um dia especial, específico para o nosso Deus. Tem uma aliança com o nosso Deus. E por fim, nessa parte dessa primeira distorção do sábado, o descanso ele também expressa a bênção da providência de Yahvé, a providência do nosso Deus com o seu povo. De novo, o que é a providência mesmo? Ver antes, providência. Então, o que Deus faz nessa providência? O que significa providência? A gente já falou que isso está ligado ao governo de Deus, de como Deus governa naturalmente todas as coisas. Em especial, a gente tem para com seu povo um carinho especial do nosso Deus. Não é isso que fala? Não é isso que Mateus 6 fala lá, para quando Jesus Cristo fala, não andeis ansiosos. O que ele fala? Não andeis ansiosos com o quê? Com que a vez de comer, de beber, de vestir? Porque o nosso Pai, Ele provê todas essas coisas. O lírio do campo tem mais vestes mais ricas do que o próprio Salomão. E o lírio do campo é jogado no fogo. Imagina vocês que são filhos do Deus Altíssimo. O sábado, então, representa, se você tem realmente um entendimento de quem Deus é, de como Ele governa todas as coisas, de como Ele te colocou como filho de Deus, qual que é a sua preocupação de querer tanto trabalhar assim no sábado, de querer tanto assim aumentar os seus ciclos, a sua conta bancária, se o Deus Todo-Poderoso está falando que cuidará de você? Se Ele cuida de todos os corvos que estão por aí, se Ele dá alimento para toda a criação, imagina para os seus filhos, que são muito mais especiais do que o lírio do campo que é lançado no fogo. Então esse sábado ele expressa muito claramente essa bênção da providência do nosso Deus, a confiança que nós colocamos em Deus e não no nosso trabalho, na nossa força, no nosso braço, na nossa conta bancária. Então esse sábado, guardar esse sábado, deixa bem claro essa confiança. Especialmente no Antigo Testamento, a gente tem essa confiança muito clara quando a gente tinha o ano sabático, de 7 em 7 anos lá, o ano sabático, onde o que o povo deveria fazer? Um ano inteiro sem trabalhar na terra. Um ano inteiro sem trabalhar na terra. Que povo faria isso? Só um povo que realmente confia em Deus. Um ano inteiro, 6 anos trabalhando na terra, um ano você deixa a terra inteira descansar. Sem você arar, sem você trabalhar. Somente que ela produzir naturalmente, obviamente, você poderia pegar, colher, comer. Mas você não ia trabalhar um ano naquela terra. Que nível de confiança você deveria ter para fazer isso? Gigante, não é? No ano do jubileu também, depois de 7 vezes 7 anos, 49, no 50º ano, todo mundo voltava para sua terra, todo mundo que tinha perdido a sua terra voltava, quem era escravo, agora era liberto. A gente tinha essa confiança expressa também nesses anos sabáticos do jubileu que a gente tinha no Antigo Testamento. E que a gente deve, de certa maneira, replicar hoje em dia também, deixando claro que nós confiamos no nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus provedor. Certo? Então essa é a primeira distorção. Tudo bem até aí? Mais ou menos, né? Tem mais uma distorção, que é uma distorção também muito interessante, que também acontece hoje em dia, obviamente, que ela se veste de piedade. É para garantir, por exemplo, que o mandamento que fala não trabalharás, o que é trabalho? Como assim, o que é trabalho? Como é que eu posso garantir que eu não estou trabalhando? Vamos definir melhor esse trabalho, para garantir que a gente não está transgredindo esse mandamento, afinal está muito vago.
Vamos especificar direitinho o que se pode e o que não se pode fazer, para a gente ter certeza que a gente não está transgredindo esse mandamento. Então, essa é a distorção que se veste de piedade, onde a gente tem uma ideia de que a gente está cumprindo mais fielmente o mandamento, quando na verdade a gente não está. A gente está atando fardos mais pesados quando não deveríamos atar. Então, essa é a distorção muito conhecida dos fariseus, por exemplo, que eles sentiam a necessidade de definir o que significa o trabalho. No Talmud, por exemplo, um compilado lá dos ensinos rabínicos, a gente tem que tinha permissão para matar um piolho, mas não uma pulga. Porque um era, não me lembro lá os detalhes, mas tinha essas diferenciações, por exemplo. Piolho você pode matar, uma pulga não. Aí várias atividades então eram reguladas. O que você podia tecer, quantos fios diferentes, quantos tipos de tecido diferentes. Se fosse 2 já não podia mais. Se fosse, tinha todos os detalhes tão específicos sobre o que você podia carregar, quantos passos você poderia dar, para deixar bem claro o que é trabalho e o que não é trabalho, para você não transgredir esse mandamento. Então essa era a vestimenta de piedade que se dava para esse mandamento, quando na verdade a gente estava atando fardos pesados demais. Especialmente os fariseus, a gente tem que os fariseus apareceram quando na história? Por aí, né? Um pouquinho antes de Cristo, na verdade. Ali pela Guerra dos Macabeus, a gente tem esses livros que não são canônicos, 1ª e 2ª Macabeus, que conta a história lá da Guerra dos Macabeus. Logo depois a gente teve especialmente algum imperador, se não me engano, ou governadores lá que tentaram bastante ir contra a religião judaica, a impedir, por exemplo, que eles não trabalhassem no sábado, que eles forçassem a profanar esse dia. Em resposta a tudo isso, a gente teve a Guerra dos Macabeus, a gente teve os fariseus então surgindo, onde um zelo foi criado neles para manter essa identidade espiritual, para manter esse zelo pela palavra de Deus. Então eles surgiram dessa forma, uma resposta a um ataque direto à religião judaica. Então eles criaram esse zelo, só que esse zelo, o que aconteceu? Esse zelo não provém da palavra de Deus. O que eles fizeram? Essas tradições, essas definições, o que se pode e o que não se pode fazer, foi elevado à autoridade muitas vezes. A gente vê alguns escritos rabínicos que falam que a tradição ela deve ser guardada acima da palavra de Deus. Você, dependendo da palavra de Deus, você pode ir contra ela, mas contra a tradição de maneira nenhuma. Onde não simplesmente exaltou a tradição ao nível de palavra de Deus, mas colocou isso acima da palavra de Deus. Então o zelo, ele removeu o quê? A autoridade singular da palavra de Deus. Esse zelo, muitas vezes pode ser um zelo bom, como a gente tem lá, a gente lembra do zelo de Finéias, por exemplo, onde as pessoas estavam casando lá com as mulheres que não eram hebraicas, onde ele teve um zelo pelo povo de Deus, a ponto de matar o príncipe que não queria deixar a esposa lá pagã, onde ele foi elogiado pelo próprio Deus. Esse zelo é um zelo, sem dúvida, bom. O zelo não é simplesmente coisa errada, mas esse zelo dos fariseus, eles removiam a autoridade do nosso Deus, a autoridade singular da palavra de Deus. Eles se colocavam acima da palavra de Deus, a ponto de Jesus falar que vocês estão transgredindo o mandamento, cumprindo essa tradição de vocês. Vocês estão pecando contra a palavra de Deus a cumprir essa tradição de vocês. Então esse zelo deturpou a Escritura, a palavra de Deus, o que Deus tinha ensinado, exaltando a tradição ou conjunto de preceitos, algo que não deveria ser. A palavra, a Escritura, sempre está acima de todas as coisas. Certo? Então essas tradições devem ser, sem dúvida nenhuma, descontinuadas. Então lembrando, tradições, todas as tradições devem ser destruídas? Não, tem tradições boas. Tem tradições muito boas. Culto no lar, por exemplo, todo dia. Sei lá, da forma como você faz, pode ser tradições muito boas. A forma e tudo, quantos versículos você lê, se você canta e tudo, pode ser tradições que você tem na sua família que são muito boas. Ou outras tradições, talvez, é melhor pensar talvez em alguma outra tradição que eu não estou conseguindo lembrar, mas tradições podem ser muito boas, mas se elas não são palavra de Deus, se não são preceitos do nosso Deus, você não pode exigi-las de forma alguma. Uma tradição você pode incentivar, você pode falar que é uma coisa boa, você pode incentivar nos seus filhos, na congregação, mas se Deus não exige, por que você está exigindo? Por mais que uma tradição seja boa, não devemos exigi-la se Deus não exige. Incentivar com certeza, mas exigir jamais. Porque se Deus não exigiu, quem somos nós? Então esse era o grande erro dessa distorção. Atava fartos pesados e colocava isso como exigência, como preceitos, como lei, falando que Deus exigia aquelas coisas, profanando então o nome de Deus também. Certo?
Uma avaliação preliminar antes da gente continuar, como o livro coloca, existem alguns pontos de concordância entre a gente discutir um pouco mais sobre sábado e domingo. Existem alguns pontos de concordância entre o sábado judaico, né, o Shabá lá, e o dia do Senhor, o domingo. Então, o primeiro ponto é que ambos têm um caráter especial. O sábado representava o quê? Estava ligado ao descanso de Deus, à ordem criacional lá, como também estava ligado à libertação do Egito. Então, eles tinham esse caráter muito especial que falavam sobre como Deus criou o universo e sobre como Deus libertou o povo. Sábado tinha essa ligação especial. E o domingo tem uma ligação especial para nós? Como a gente já falou antes, né? O que aconteceu no domingo? Cristo ressuscitou. Tem algo mais especial do que isso. Ele, que é o primogênito dos mortos, ressuscitou no domingo para a nossa ressurreição também, para a nossa justificação. Então, o domingo tem um caráter especial para todos nós. Segundo ponto é que ambos são dias de festa. A gente já falou também como o sábado era uma comemoração, era celebração. Eles celebravam a libertação. A gente também celebra alguma coisa no domingo? A salvação também. Ambos os dias celebram salvação, redenção efetuada pelo nosso Deus, para nós que éramos escravos, escravos do pecado, escravos do Egito, escravos deste mundo, escravos da nossa vontade pecaminosa. Deus nos libertou e nós celebramos isso todo dia que estamos aqui. Todo dia da nossa vida, na verdade, devemos celebrar isso, mas em especial hoje. Hoje é um dia de festa para nós, é um dia de alegria para nós, porque nós lembramos e comemoramos a ressurreição do nosso rei, nosso primogênito. Terceiro ponto é que o culto ocupa um lugar especial, certo? Isso sem dúvida nenhuma, em todas as épocas, tanto lá com os judeus como agora, desde a igreja primitiva até agora, o sábado e o domingo, o culto tem um lugar central, essencial, onde a gente tem as santas assembleias. Esse é o dia em que nós estamos livres para também nos ajuntarmos e celebrarmos juntos e cultuarmos juntos ao nosso Deus Criador e Redentor, certo? Um outro ponto é que ambos os dias foram feitos para o homem, É o descanso e libertação que temos em Cristo, é similar ao que temos no sábado. Ambos os dias foram feitos para nós, para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa redenção. E o quinto ponto ali tem uma semelhança em termos de violação, não no que deveriam ser mortos, mas no ponto em que pessoas escravizadas não podem usufruir desse dia. Pessoas que ainda estão escravizadas, elas não libertam, não têm essa sensação de liberdade do sábado, de confiança em Deus no sábado, e especialmente não se alegram em Deus no sábado, ou no caso, no domingo. Não se alegram no nosso Deus por tudo o que Ele fez, pela obra que Ele fez, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas escravizadas, elas têm esse ponto também em comum. Beleza, então a gente vai para a questão que Calvino falava bastante também, que é sobre um dia ou todos os dias. Então, segundo Calvino, o sábado ele foi dado por 3 razões. A primeira, para representar o descanso espiritual. Certo? Acima de tudo, o descanso espiritual. Essa é a grande ênfase de Calvino. É o descanso espiritual. Os 2 pontos que vêm depois é preservar a ordem eclesiástica. Fazemos hoje. Podemos vir aqui, fazer o nosso serviço ao nosso Deus. E prover também descansos aos trabalhadores. O nosso recobrar o fôlego também, o descanso físico. Então a ênfase de Calvino, ele não está, como a gente vê no mandamento, por exemplo, para não trabalhar, está no descanso espiritual. Certo? Então, o que é esse descanso espiritual? É o que a gente tem lá no nosso catecismo. Vocês leram o nosso catecismo, por exemplo, lá tem uma explicação dos 10 mandamentos, tem uma exposição dos 10 mandamentos, sobre o que é o mandamento, para cada um deles, o que ele fala, o que ele proíbe, o que ele ordena fazer. Para todos os mandamentos, lá fala sobre essas obras más também, onde o descanso espiritual seria o fim dessas obras más. Ou seja, para permitir que Deus trabalhe em nós, não que vivamos mais em pecados, mas nós cessamos suas atividades, especialmente essas obras más, para que Deus nos santifique, opere em nós. E então nós fazemos exercícios, especialmente espirituais, a leitura da palavra, orações, para que possamos ser santificados, para que Deus opere em nós. Um ponto importante também, se a gente prosseguir, é que o descanso, a gente fala sempre de descanso. Descanso aqui não significa ociosidade.
não significa inatividade. Certo? Jesus Cristo falou o quê? Quando estava falando sobre o sábado. O meu pai trabalha. E eu também. Quando a gente fala de descanso aqui, a gente não está falando ficar totalmente parado, dormindo o dia inteiro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do descanso do trabalho ordinário, do trabalho que a gente faz do dia a dia. Mas a gente deve sim fazer coisas. Vir à igreja, por exemplo. Então, descanso não é inatividade, como Deus também não está inativo, ocioso nesse dia. Calvino, então, ele vê o sábado como um sinal de que Deus é o santificador, aquele que vai operar a santificação em nós, nos auxiliar. Nós sabemos muito bem a diferença de justificação e santificação, não é? Justificação é o quê? Acontece quando? Ou por quanto tempo? Justificação é algo singular, único, feito em Jesus Cristo, de uma vez por todas. Uma vez que Ele justificou, você está considerado justo diante de Deus. Ponto final, certo? Então Deus, quando Ele te olhar, Ele vai ver não as suas obras, mas a obra de Cristo. Ele vai falar, este é justo. Agora, santificação é o quê? É um processo. É um processo que a gente tem que fazer. Quando Paulo fala desenvolva a sua salvação, quando se fala salvação, geralmente se fala um pouquinho do pacote, justificação e santificação. Naquele ponto, Paulo está falando de santificação. A gente não consegue fazer nada para desenvolver a nossa justificação, porque a nossa justiça provém do quê? De obras? Não, da fé. Mas a salvação, a santificação, a gente deve, sem dúvida nenhuma, operar e trabalhar. Se esforçar. Se esforçar para, por exemplo, mantermos esse dia santo, cultuarmos a Deus, virmos aqui, aprendermos da palavra. Então, Calvino. Não, então, eu não terminei de falar o que Calvino fala ainda, porque olha o título. Um dia ou todos os dias. É exatamente isso que Calvino fala. Então, Calvino fala sobre não simplesmente um dia, onde você cessa as suas obras más, mas todos os dias. Todos os dias. Então, continuando ali, Calvino ele via o sábado não simplesmente como algo externo, mas ele afirmava que distante deve estar, portanto, dos cristãos a supersticiosa observância de dias. Ele afirmava especialmente que todos os dias devem ser para a nossa santificação. Ele fala, acho que eu falo mais para frente, que ele fala que um dia, ele fala sobre a fraqueza do homem. Eu vou falar mais um pouquinho quando chegar na hora. Mas ele fala que não devia ter uma observância supersticiosa de dias, como por exemplo, faltou o domingo, está perdido. Ele afirmava isso claramente, especialmente ele estava respondendo aqui, na época, contra os católicos, onde não tinha só um dia santo, não tinha vários dias santos, né? Tinha mais dia santo do que dia ordinário no calendário católico da época dele. Então ele respondia isso. Como a igreja primitiva respondia também, o sábado judaico, eles tiveram uma resposta que muitas vezes, o Calvino, por exemplo, dizem que ele era contra a continuação do quarto mandamento, porque ele afirmava coisas como essa, que podia estar entendendo isso. Então a exegese de Calvino também é algo complicado, mas sem dúvida nenhuma, a maioria dos teólogos, e acredito eu também, que ele não afirmava contra a continuação do quarto mandamento, mas ele tinha isso bem claro, que não existia essa superstição para a observância de dias, como o sábado ou qualquer outro dia que estivesse no calendário. Então a ênfase dele, apesar da ênfase ser em descanso espiritual, na prática, Calvino também não se opunha à observância de um dia especial para descanso. Ele não se opunha a colocar o domingo como um dia especial onde nós podemos todos nos reunirmos, onde a gente pode juntar, não podemos restringir, por exemplo, as duas últimas razões que ele deu para o sábado, da antiga dispensação como sombras, onde a gente tinha quais as razões? Que era preservar a ordem eclesiástica, ou seja, a gente tem um domingo também livre para todo mundo, especialmente para que a gente possa reunir.
Se cada um tem um dia livre, diferente, é impossível fazer isso. Como também o descanso para os trabalhadores. Então é necessário dar um descanso. Se você trabalhar 7 dias por semana, você vai morrer. Então ele coloca que isso não é sombra do passado, mas ainda deve ser aplicado. Mas ele estava uma ênfase bem grande à questão espiritual, falando que a gente tem que cessar as nossas obras más e não somente um dia, mas todos os nossos dias. Então ele não era contra a continuação do quarto mandamento, mas ele deixava bem claro a ênfase na parte espiritual e na parte de não ser simplesmente um dia só. Todos os nossos dias é para cessar as nossas obras más. Mas um dia especial é relevante para que tudo isso aconteça. Para os dois últimos argumentos que a gente colocou. Então, Calvino ainda afirma que temos apenas um dia especial por causa da fraqueza, por causa da nossa fraqueza. O ideal, segundo Calvino, seria todos os dias serem um sábado. Esse seria o ideal, mas por causa da nossa fraqueza, onde a gente precisa de outras coisas, fazer outras coisas, trabalhar e tudo mais, é bom que a gente tenha 6 dias para fazer isso. Ele afirmava um pouco nisso. A gente tem o sermão dele também, Deuteronômio, que ele fala bastante da fraqueza, que é um sermão muito bom, muito útil também. Mas essa visão, em geral, de Calvino é vista como uma espiritualização que não condiz muito com a realidade externa. É porque o sábado, a gente vai discutir isso mais pra frente, talvez hoje não dá tempo, mas eu acho, no meu ponto de vista, que é uma ordenança criacional. Então, mesmo se a humanidade tivesse preservado seu estado inicial, Adão e Eva, eles estariam trabalhando 6 dias da semana e descansando um dia da semana, que é o padrão do nosso Deus, quando ele criou todas as coisas. Então, mesmo na criação, a gente tem essa ideia de um dia reservado para o descanso e para a santificação. Mas essa visão de Calvino é muito importante, muito prática para os nossos dias, onde nós devemos cessar as nossas obras, mas não somente no domingo. Isso é falado em praticamente todas as igrejas, fiéis pelo menos, várias vezes ao ano, onde nós devemos praticar as boas obras que Deus preparou, buscar viver conforme a lei que Deus nos deu todos os dias da semana. Certo? Ficou claro? Mais alguma questão nesse ponto? Outra questão que é muito comum, vocês provavelmente ouviram falar, é a questão cerimonial e moral. Então, o quarto mandamento, ele tem partes cerimoniais e partes morais. Todo mundo já ouviu falar nisso? Ou quase todo mundo? Ou ninguém nunca ouviu falar nisso? Ninguém ouviu falar nisso? Beleza. Muito bem, então cerimonial pertence, quando a gente fala cerimonial, pertence ao quê? Ao aspecto do Antigo Testamento. Que não é mais o quê? Obrigatório. Então a gente tem essa ideia muito clara, talvez quando fala lei cerimonial e lei moral, não é? Isso todo mundo já ouviu falar. Lei cerimonial e lei moral. Quando a gente fala lei cerimonial, a gente está se referindo ao quê? A coisas que Moisés instituiu, instituições mosaicas que não são mais praticadas, que já tiveram o seu fim, como por exemplo, sacrifícios. A gente não faz mais sacrifício por quê? Porque o quê? Não precisa. Não precisa porque Jesus fez. E Jesus fez uma vez por todas. Ele é o sacrifício perfeito. Todo mundo que chegasse lá e visse que toda vez tinha que ter um sacrifício, na época de Moisés, eles tinham que entender que esse sacrifício não era perfeito. Isso não removia pecados. Que haveria ainda um sacrifício perfeito, que removeria os pecados de uma vez por todas. E esse sacrifício já aconteceu. Então nós não mais sacrificamos ao nosso Deus, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Moral, então, quando a gente fala moral, especialmente na parte do mandamento aqui, o aspecto moral seria um aspecto obrigatório, aspecto que ainda é válido nessa dispensação da aliança. E essa ideia de cerimonial moral, ela surgiu especialmente na época medieval, onde a gente tem lá os escritos de Tomás de Aquino, que representa grandemente o pensamento lá da era medieval, que ele foi extremamente influente. Ele é, na verdade, extremamente influente ainda nos dias de hoje. Ele distinguiu esse mandamento entre 4 significados. Antes, lá para Agostinho, ainda a gente tinha literal e alegórico, que era uma forma de interpretar a Bíblia ainda muito feita antigamente, que a gente rejeita bastante, que seria a parte alegórica. Então, sentido literal, quando ele fala sentido literal, que é o primeiro aspecto, é quando ele está falando sobre os aspectos morais cerimoniais, que depois vai ser classificado como aspectos morais do mandamento e aspectos cerimoniais deste mandamento. Então, moral é prescrever um dia de descanso das atividades físicas e mentais. E o aspecto cerimonial se referia, então, a esse dia cair exatamente no sábado. Então, essa parte cerimonial do sábado, de cair no sábado, ele trata como cerimonial. Especialmente, nós sabemos que esse dia foi movido
para o domingo. Certo? Então, o primeiro ponto que ele fala é esse. O segundo ponto seria o alegórico, aponta para um descanso de Cristo no sepulcro e coisas assim que não tem base. O terceiro aspecto então seria um sentido moral, que agora é um moral um pouquinho mais profundo, um moral um pouquinho diferente. A gente fala que o sentido mais profundo seria deixar os nossos pecados e descansar nosso espírito em Deus. Ou seja, aquela parte que não é simplesmente um aspecto externo do mandamento, mas um aspecto interno, onde nós descansamos das nossas obras más. É daí que surge a ideia do descanso das nossas obras más. E o quarto sentido ali seria o anagógico, que aí tem um caráter cerimonial também, que é o descanso do sábado, ele prefigura algo futuro, algo que ainda vai acontecer, que é provar e desfrutar da presença de Deus, aonde? No descanso eterno, na casa do Pai, nos céus. Certo? Então isso, o sábado também ele prefigura, ou o domingo no nosso caso, esse descanso que ainda haveremos de obter, que nós ainda não desfrutamos agora. Então ele está esses quatro sentidos, e o autor aqui ele afirma que cerimonial e moral não é tão claro assim, então ele propõe terminologia diferente. Na prática, hoje em dia, se você ler a maior parte da literatura, dos nossos catecismos, confissões, ele vai falar cerimonial e moral. O autor ele pede para usar termo diferente como provisório e permanente. Faz sentido, mas ele fala para usar então esses termos provisório e permanente. Assim, o dia específico do sábado, ele era provisório. Era provisório porque depois da ressurreição, a gente vai tratar isso com mais detalhes, passou para ser o domingo. Certo? E o caráter permanente do mandamento então será descrito a seguir. Então a gente vai agora para Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, ele fala sobre um descanso. Vamos abrir lá rapidinho? A partir do versículo 3 ele fala sobre o povo lá na terra do Egito ainda. Assim, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, falando sobre o povo lá que pecou no deserto. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Está citando um salmo ali. É visto, portanto, que resta entrarem alguns nele que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as obras, as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia, falando sobre o descanso da terra, sobre a terra prometida. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então está falando que resta ainda um descanso para o povo de Deus, um descanso futuro, um descanso que será então na casa do Pai. Então Hebreus 4, ele fala, a gente não vai ler tudo aqui, mas ele fala sobre esse descanso, sobre como o povo que não entrou no descanso, sobre como a gente deve se esforçar para entrar nesse descanso que a gente não entrou ainda, que é o descanso eterno, é o descanso depois que cessar toda a história e Jesus Cristo voltar. Então ele fala sobre, frequentemente Hebreus 4, ele é citado com um argumento para mostrar que o descanso no sábado ou domingo já cessou. E não é isso que fala ali, a gente fala sobre sobre a ideia de um descanso eterno, que não precisa ser praticado. As pessoas falam, que é uma sombra do descanso eterno, não precisa ser praticado na nova dispensação, que agora já está claro que esse mandamento se referia a um descanso eterno, a gente não precisa mais praticá-lo, que seria algo cerimonial. Então eles argumentam a partir de Hebreus 4 que você não precisa mais descansar. Aquilo lá se referia ao descanso eterno. Mas Hebreus não fala sobre dias, ele fala sobre um lugar de descanso. Ele fala sobre o lugar em que nós entraremos para ter o nosso descanso eterno, não fala sobre dias. Então a gente argumenta que Hebreus 4, ele não quebra a ideia do quarto mandamento, falando que você não precisa mais descansar, que aquilo se referia ao descanso eterno, mas aqui se refere ao nosso céu, ao paraíso, ao lugar em que estaremos com Cristo. Não simplesmente um dia, mas de lugar. E fala que é pela fé que entramos nesse descanso.
Então, aqui fala sobre a nossa salvação, o nosso descanso eterno, não fala sobre a cessação do quarto mandamento. Então, Tomás de Aquino, ele corretamente fala sobre o sentido anagógico lá, que ele fala que Hebreus 4, ele deixa claro que ainda aponta de fato para um descanso futuro. É sobre o lugar em que nós herdaremos, onde nós entraremos, estaremos com Cristo por toda a eternidade. Tanto o sábado judaico como o domingo, eles apontam para o descanso, como o pão e vinho, por exemplo, apontam para a ceia que a gente vai desfrutar com Jesus Cristo depois que ele voltar. Então o mandamento de fato aponta, mas Hebreus 4 não afirma nada sobre a obrigação ou não obrigação de guardar esse dia santo. Certo? Não sei se foi muito claro esse ponto. Hebreus 4 é só um argumento que muito é usado para falar que não precisa mais cumprir o quarto mandamento. Aí nós somos um povo de 10 mandamentos, não somos um povo de 9 mandamentos. Então a gente não afirma sobre cessação ou encerrar esse ponto desse mandamento. Não vai estar tempo. Domingo que vem a gente vai começar a tratar as duas primeiras dificuldades, que é quando o sábado foi instituído e qual que é a validade do quarto mandamento. O autor, por exemplo, ele afirma que o sábado foi instituído com Moisés. Então eu vou mostrar todos os argumentos que ele fala e vou contra-argumentar ele também. Vou lutar aqui pela instituição do sábado como algo criacional. Certo? Então até aí, tudo bem? Então, Fabrício, pode orar para a gente, por favor, para a gente encerrar?